série. Porque quando você oferta o primeiro para Deus, a certeza que haverá uma série de retornos para Deus. É necessário nós ofertarmos para Deus o melhor. É necessário nós, como povo de Deus, ofertar para Deus o primeiro. E quando eu digo povo de Deus, eu fico maravilhado, porque nós verdadeiramente somos povo de Deus. Esse povo é o povo de Deus. Esse povo é o povo a qual Deus tem cautela, tem zelado, tem cuidado. Esse povo é um povo lavado e remido que irá morar no céu. Esse povo, ele aguarda a volta do Cordeiro. Quando eu digo povo de Deus, eu me lembro de Moisés, Êxodo no seu capítulo 3. A Bíblia diz que a palavra de Deus chegou até Moisés diante de uma sarça ardente, a qual dizia para ele retornar até o Egito. Mas o que me chama a atenção é que quem era Moisés? Moisés na terra de Gozém era apenas um menino, porque Gozém era uma terra retirada do Alto Egito, porque não podia viver no meio dos egípcios pastores de ovelhas. Então eles ficavam no Egito, mas uma terra chamada Gozém. Lá em Gozém, Moisés era só uma criança, predestinado à morte, aquele que tinha o seu futuro já predestinado debaixo de uma ordenança de Faraó, que era a morte para todos os meninos hebreus. Moisés sai daquela probabilidade de morte estipulada pelo homem, vai para dentro do palácio do rei, agora desfrutar das regalias, do ensino do rei, vai aprender a cultura, vai aprender as coisas ali dos egípcios. Mas a Bíblia diz que Moisés vai partir do Egito como um assassino, porque ele mata um egípcio. Mas quem era Moisés agora? Um fugitivo, um assassino, vai chegar em Midian, e agora a Bíblia diz que Moisés era um pastor de ovelhas, um mero pastor de ovelhas. A Bíblia diz que Moisés, diante da sarça ardente, ele se negou e ele disse que não era capaz de retornar ao Egito, porque ele era pesado de língua, não sabia, não tinha oratória, não sabia pronunciar bem. E o que me chama a atenção é que Deus ele tem um zelo por esses que não querem ir. Deus trata de uma maneira diferente aqueles que não querem, que se dizem não capacitados, porque quando chegar no ápice da história, quando chegar no pedestal, eles vão entender que lá em cima eles estão, mas não é da vontade deles, não é pela força deles, porque eles sabem que são incapazes. Quem poderia dizer e apontar que um pastor de ovelha que nem na mesa se sentava para se alimentar com seus irmãos e seu pai Jetro, poderia ser um rei de Israel? Deus, eles eram daqueles que entendem que o seu chamado vem de Deus. Deus zela daqueles que sabem que eles não são capazes de fazer nada se não for da vontade de Deus. E diante da palavra de Deus, a ordenança de Deus, no capítulo 5, você vê Moisés e Arão indo até Faraó. Mas a palavra que Moisés e Arão levavam até Faraó não era uma palavra do coração deles, não era o desejo deles, mas a Bíblia diz no versículo 1: assim diz o Senhor dos exércitos. E quando eu me deparo com esses versículos, seja em qualquer parte da Bíblia, assim diz o Senhor, eu leio com temor, eu leio com o coração palpitante, porque é Deus quem está dizendo. Meu Deus. Ele chega até Faraó e diz: assim diz o Senhor, liberta o meu povo para ir ao deserto celebrar. No versículo 1, Deus está dizendo por intermédio de Moisés: esse povo é meu povo. Faraó, liberta o meu povo. E eu tenho a te dizer que nós não somos um povo de uma denominação B ou de uma congregação A, não somos de um pastor, nós somos povo de Deus. No capítulo 5, versículo 1, Deus está dizendo: esse povo é meu povo. No versículo 2, Faraó não conhece esse povo e não entende, e vai dizer que não irá libertar,
vai dizer em Mateus capítulo 11, versículo 25: vinde a mim todos, sem abrir exceção de um povo, uma cultura, uma raça ou uma cor. Mas ele disse todos. Deus está olhando para esse povo e está dizendo: eu sou o teu Deus. Mas o povo está olhando e está rejeitando e está dizendo: mas o Senhor não é nosso Deus. A Bíblia diz para nós podermos sujeitar-nos a Deus e resistirmos a Satanás. E o mundo lá fora tem se sujeitado a Satanás e resistido a Deus. Tem declarado que esse Deus não é o seu Deus. Uma das maiores características desse Deus, quando Ele te chama, Ele te limpa, Ele te lava, Ele te cura, Ele te liberta, e você torna-se povo de Deus. E do seu povo Ele requer sacrifício. Do seu povo Ele requer adoração. Nós vamos ver que o povo, eles iam para o deserto, mas o povo outrora era escravo, com a vontade de sair da escravidão, mas ir para o deserto. E muitas das vezes nós olhamos para a nossa vida e dizemos: mas eu não tenho motivo para adorar. Por quê? Porque lá em casa a despensa está vazia, porque eu estou desempregado, porque meu filho está nas drogas, porque meu pai está doente, porque minha mãe está assim, assada, eu não vou adorar. Mas Deus está dizendo que do seu povo Ele requer adoração. Seja em pastos verdejantes, em águas tranquilas, como foi lido aqui, Deus requer adoração. Seja no deserto, Deus requer adoração. Deus requer adoração. Adore ao Senhor teu Deus, confia nele, que o mais Ele irá fazer. Quando eu digo que Deus Ele requer adoração e o sacrifício, minha mente vai lá em 1 Reis, versículo capítulo